Vamos lá, pessoal, shalom, shalom a todos, shalom brahai, sejam todos muito bem-vindos. Uhul! Vamos lá, sou o irmão Gil, estamos finalizando o livro de Provérbio, ok? Finalizando, entrando aqui no Provérbio 30. Esse provérbio aqui, pessoal, é um dos provérbios que tem muitas pessoas não gostam de ler esse provérbio. Fala muitas coisas. Fala sobre troca de poderes, trocas onde o rei desce, o bobo da corte sobe, enfim, e as pessoas não gostam muito. Mas tudo isso aqui é aprendizado, pessoal. Tudo isso aqui é sabedoria para você crescer na tua vida, seja você homem ou mulher, seja você quem for, tá? Então, quando você aprende esses provérbios e vive com esses provérbios dentro do teu coração, da tua alma, você aprende muito, de verdade, ok? E você precisa aceitar essa mudança. Quer ser uma pessoa melhor? Começa hoje. Comece a mudar os teus pensamentos, as tuas palavras, as tuas brincadeiras. É isso que você tem que começar a entender. É por isso que muitas vezes as pessoas não crescem na vida. Tem tudo para crescer, mas ainda continua lá embaixo, ok? Mas vamos lá, pessoal. O provérbio 30, a gente vai fazer uma leitura no próximo vídeo, e a leitura vai estar situada em 4 versículos que nós separamos aqui, tá? Que é o versículo 20, 21, 22, versículo 23. A gente separamos esse versículo para fazer um comentário no próximo vídeo, ok? E aí você vai aprender muito, tá, ok? E vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Deus abençoe vocês aonde você estiver. E provérbio 30, a gente vai cair para dentro agora. Então vamos embora, vamos lá, pessoal. Provérbio 30. O provérbio contém a oração, né? Muitos falam que é a prece, a oração, a sabedoria do homem chamado Ago. Aborda a humildade, a sabedoria, a dependência de Deus, e nos ensina a enfatizar a pureza e completude, completar, ver a graça, ver a abundância, as maravilhas da palavra de Deus, e a importância da integridade e o perigo de ser uma pessoa arrogante, o perigo de ser uma pessoa insensata. Há também a célebre oração por tranquilidade. Bom, a gente vai falar a respeito disso, né? Que nem na pobreza nem nas riquezas, né? Se devemos, como é que fala? Ser arrogante, tá? Tem pessoas que são arrogantes já. Tanto ele pobre como ele rico sempre vai ser arrogante. Nós não devemos fazer isso. Então, o provérbio vai nos advertir, tá? Nos adverte contra a mentira, o adultério, e dá exemplos como animais sábios, como a formiga, como o leão, o bode, o galgo, como o coelho, como a aranha que mora no palácio do rei. Então esse provérbio ele vai trazer esses argumentos, dando uma lição de moral, e traz esses animais, tá, para dizer para nós como nós devemos agir com a nossa mente, com o nosso coração e com o nosso dia a dia. A formiga trabalha hoje para daqui a alguns meses ela comer sossegada, ok?
Aí temos o leão, temos o bode, que por mais que ele seja selvagem, ele tem uma maneira de andar, de se comportar, ok? Bom, isso aí você vai estar lendo ali, você vai entender do que eu estou falando, beleza? Então vamos lá. A autoria do tema central, né, que é chamado Ago, né, o sábio. O capítulo atribui esse dito a Argo, filho de Jargue, que não era israelita, mas foi um instrumentista de Deus para transmitir sabedoria e expressando humildade ao reconhecer a sua falha de entendimento. Então, o homem não era israelita, tá? Não era da nação de Israel, mas porém ele adorava a Deus. Ele reconheceu que Deus é o Supremo, que Deus é o Senhor de todas as coisas. E ele aprendeu com todas essas coisas, essas 1001 maravilhas, através da sabedoria, através da Torá, ok? Tudo aquilo que era proibido fazer, que está escrito na Torá, ele aprendeu, absorveu e ele está agora editando, falando para os seus companheiros, ok? A humildade e a dependência. Agô se posiciona, né? Se posiciona como alguém mais bruto do que o homem e pede a Deus que não lhe dê nem pobreza e nem riqueza excessiva, mas sim sustento diário, demonstrando dependência de Deus. Há uma questão que a gente fala que é uma questão que muitos questionam nós. Não, mas tu tem um Deus que tudo pode, ouro da prata, aquilo outro. E muitas vezes as pessoas vêm jogar e nem falar isso pra nós, né, pessoal? Um Deus que tudo pode, a gente tem que comer o melhor dessa terra e não sei o que, sabe? Joga essa responsabilidade para Deus. Mas olha só que o Agur está dizendo. Ele fala para Deus: eu não quero nem ter pobreza demais e também não quero ter riqueza demais. Porque se eu tiver pobreza demais, eu não vou poder ajudar ninguém. Se eu tiver riqueza demais, eu posso, sem dúvida, me recusar e gastar meu dinheiro com aquilo que não é lícito. E eu não quero recusar ajuda a ninguém. Então é esse tipo de oração. Então muitas vezes eu peço para Deus que eu não quero dinheiro. Tá? Deus, eu quero trabalhar, quero acordar e trabalhar e voltar para minha casa, ver minha família. É isso que é meus pensamentos. Se Deus achar que eu mereço ser rico, ter uma casa melhor, 2, 3 carros, amigo, ele vai fazer isso da maneira que quiser. Ah, mas meditação, você atrai essa riqueza para você. Amigo, olha aqui, olha, muito dinheiro traz problema, muito dinheiro te traz responsabilidade. Cara, sabe a história do sogro de Ruth? Você sabe a história do marido de Noemi? Você sabe? Não sabe. Desculpa dizer bem claro aqui. Ele era um cara muito rico, ele era muito rico, tá? Ele era um juiz, tá? Ali de Belém. Ele era o cabeça da tribo ali de Belém, da tribo de Judá. E aí ele era muito rico, mas quando veio o mal sobre a terra de Israel e ninguém tinha o que comer, as pessoas iam pedir para ele, ok? As pessoas iam pedir para ele, muitas pessoas, até que ele chegou ao ponto de dizer para mim: chega, todo dia é pessoa me pedindo comida, todo dia é pessoa me pedindo ajuda, aqui para mim acabou, vou embora. Isso foi o que aconteceu com o marido de Noemi, com o sogro de Ruth.
e vai dizer que ele morreu e morreu também os seus filhos. Por quê? Porque ele não quis ajudar o povo de Judá, não quis ajudar a sua tribo, não quis ajudar seu país. Então é muito, enfim, acho que ninguém contou isso para, ninguém vai contar isso para vocês. Digo bem claro aqui, pastor nenhum vai dizer isso para vocês. Então isso é responsabilidade, ter dinheiro, tá? Desculpa que eu ter saído aqui do provérbio, mas eu sempre estou trazendo aqui para vocês passagens bíblicas para você entender o significado da passagem, tá? Então vamos lá. Sabedoria prática, a palavra de Deus. Água exalta a perfeição, pureza e a pureza plena, né? E compreende ali a palavra de Deus, né? Como coisa maravilhosa, né? Ele vai ter ali completude, ele vai atrair, tirar o melhor da palavra de Deus, ok? E que serve como escudo para aqueles que nele confiam. Ou seja, a palavra de Deus, ele é um escudo para aqueles que nele confiam. Então Ageu está dizendo, olha, Deus é um escudo, é o meu escudo, nele eu confio. Vamos lá. Integridade. O capítulo adverte contra a falsidade ou modificação da Bíblia e enfatiza a necessidade de ser honesto e íntegro em suas palavras, ok? Então está falando para nós não ser falso, a gente ser honesto, tá? E para a gente ficar atento com essas Bíblias modificadas, que hoje cada um tem a sua Bíblia, né? Cada grupinho daquelas pessoas, enfim, até a Xuxa queria ter uma Bíblia, o nome dela, para você ver, né, pessoal? Equilíbrio. A oração de Ageu por alimento necessário demonstra o desejo por um equilíbrio, evitando extremos, e os leva à arrogância ou à insensatez. Então ele faz esse pedido a Deus, ele faz essa oração, porque ele sabia que a arrogância, né, que levar muito dinheiro, ter muito dinheiro, a gente acaba se esquecendo do próprio Deus. E isso ele via na prática. E é por isso que ele vai dizer, eu não quero ser rico, eu também não quero ser tão pobre. Exemplo na natureza, animais sábios. O capítulo cita a sabedoria de pequenas criaturas, como a formiga que trabalha arduamente para preparar o seu alimento, o seu sustento para o inverno que logo logo vai chegar. Também vai falar sobre o leão, sobre o coelho, enfim, outros animais também. A Bíblia vai dar esse exemplo para nós crescer mentalmente. A passagem também critica a injustiça e a calúnia, como o caso de uma mulher adúltera que limpa a boca e nega o mal que cometeu. Esse versículo é o versículo que vai trazer problema, que já trouxe problema para mim várias vezes, né? Enfim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca, sempre que eu falo assim desse versículo, de um estudo, ninguém me dá um parabéns, ninguém me deixa um like, ninguém, olha, parece que quando estiver falando desse versículo aqui, parece que acaba a amizade, né, pessoal? É o provérbio. Vamos lá. Uma vida com Deus. Autenticidade é crucial para autêntico em vez de uma vida a múltiplo. É melhor ter uma vida crucial, autêntico, né? Uma vida autêntica é você mesmo, é você ser essa pessoa que é
por exemplo, eu sou cristão, então vai viver tua vida de cristão. Vai viver como cristão, tá bom? É isso aí. Do que seguir a multidão de coisas que tem por aí. Fidelidade a Deus. As bênçãos de Deus não devem afastar as pessoas dele. E é preciso manter a humildade e a fidelidade a ele. Ou seja, ganhei o que eu queria de Deus, fui, partiu. É isso que muitas vezes acontece, tá? Mas enfim, que Deus venha dar paz e graça a todos vocês, tá ok? Bom, pessoal, paramos por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre esses versículos, ok? E com fé em Deus a gente vai trazer muitas coisas boas para nós. Se você gostou, compartilha, deixa o seu like, o seu comentário e vamos que vamos. Até a próxima.